O diretor Darren Aronofsky recentemente tornou-se assunto central em qualquer roda de conversa sobre cinema. Sua última obra, Mãe, despertou as mais calorosas e opostas opiniões, e é fazendo coro a essa vontade de discutir que falaremos dele, de forma a dar voz aos dois lados. Escrito em apenas 5 dias febris, o longa conquistou um F no CinemaScore, empresa de pesquisa que avalia as impressões dos espectadores na saída das sessões com cartões para voto de A a F, além da façanha de ser aplaudido e vaiado na mesma sessão no Festival de Veneza, onde o filme foi apresentado ao público pela primeira vez. Com 20 anos de carreira e filmes como Requiem para um Sonho, Pi, Cisne Negro e Noé no currículo, Aronofsky dificilmente tem seus filmes reavaliados com o passar do tempo. A primeira emoção, normalmente acalorada e dividida entre amor e ódio, é a que costuma permanecer. Neste vídeo, nós do CinemaScope decidimos opor duas opiniões sobre o filme, uma que defende e outra que contesta, para assim conseguir dar conta da complexidade de impressões causadas pela obra. Sejam muito bem-vindos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Considerada a obra que dá sequência a Noé, sua última superprodução, Darren volta a se debruçar sobre a temática religiosa e faz sua releitura bíblica, mostrando-nos como imagina o Deus do Velho Testamento. E nos apresenta uma figura egocêntrica, egoísta, irresponsável, violenta, vingativa e negligente com a sua criação. A história gira em torno de um casal, interpretado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem, que leva uma vida pacata e solitária numa casa isolada da civilização, e que recebe a visita de um médico, interpretado por Ed Harris, e de sua esposa, vivida por Michelle Pfeiffer. A partir daí, as coisas passam a ficar um pouco estranhas, e a relação deles estremece. Jennifer tenta a todo custo manter estáveis tanto a casa que levou anos para reconstruir, como seu relacionamento. O que começa sendo um filme sobre um relacionamento, desemboca em uma sequência de acontecimentos bizarros. Vemos o tumor, uma mancha negra que percorre a casa, pela primeira vez logo após a chegada do hóspede. E esse tumor também afeta Lawrence. Começamos a fazer as conexões entre as imagens e o filme começa a tomar um ar surreal e aterrorizante. Seria incrível se seguisse por esse caminho, mas como Darren não consegue ter sutileza para tratar os temas, as alegorias bíblicas ficam escancaradas e são arremessadas na nossa cara, vira só um drama sem graça. O diretor já afirmou em entrevistas que vê a Bíblia como um conjunto de histórias que pertencem a todo mundo. Pode ser que sim. Afinal, a narrativa bíblica está recheada de boas histórias, fáceis de serem recontadas a partir de diferentes interpretações. O único problema é que essas histórias não são fortes só pelas mensagens que transmitem, mas também pelo seu valor narrativo. Quando alguém, como ele fez, usa só a mensagem e transpõe para um discurso que é oco, sem profundidade, ou pior, querendo ter profundidade e sendo apenas um emaranhado de acontecimentos escandalosos, acaba por perder-se na sua própria confusão e cair no tédio. O peso da história que Aronofsky escolheu contar está todo no visual. Para um enredo, resta o barulho, e barulho o tempo todo, anestesia. As metáforas contidas no filme já são simples, mas Aronofsky insistiu em continuar explicando, tanto dentro do filme como em entrevistas que deu antes mesmo da estreia, onde ofereceu uma cartilha passo a passo de como sua obra deveria ser interpretada. A página da Paramount, quando da estreia do filme, apresentava uma lista com a explicação de quem era quem e o que entre os personagens, e os créditos finais também os nomeiam. Ou seja, caso você tenha visto as entrevistas do diretor, no one had really thought about trying to do that, to give her a voice, to give not your mother, my mother, but our mother, the mother that creates all this life, a voice. Kind of started the conversation of, oh, maybe the way of telling how people act on our home, on our planet. Visto o filme te gritar várias vezes e ainda não tem entendido, não tema, os créditos finais surgem para mais uma vez oferecer a resposta de bandeja. Essa exposição exagerada causou uma sensação de que o diretor subestima a inteligência de seu público, e boa parte das pessoas que não gostaram da obra não gostaram por sentirem-se depreciadas.
Mãe é um excelente exemplo de ideias boas que infelizmente não deram tão certo quanto o diretor previa. Com seu enredo excessivamente didático, que abusa do uso e reuso de referências, se você não entendeu a verbal, ele te mostra visual, atinge um alto grau de pretensão e, pela falta de tempo, é incapaz de ter o desenvolvimento e desfecho satisfatoriamente concluídos. Na elipse vertiginosa de violência gratuita para a qual nos leva, ele se perde em manter as duas histórias como parte uma da outra. Parece que vemos na tela dois filmes completamente diferentes. A relação do casal Jennifer Bardem, central na história, é fraca, banal e não é suficiente para sustentar sozinha a narrativa. Serve como um mero veículo para o encaixe de suas alegorias, o tempo todo gritadas, o que nos causa a sensação de desgaste, tédio e decepção, pois todo investimento emocional feito até o momento é em vão. O filme, portanto, não atinge uma catarse. No terceiro ato, tudo se torna distante. Se antes estávamos intrigados com o desenrolar da história e cúmplice de Jennifer, sensação sustentada inclusive pela escolha de câmera, foram usadas apenas 3 tipos, close, ombro da Jennifer e subjetiva, agora apenas conseguimos observar tudo com distanciamento, tal como ela, que só deixa de ser mera espectadora quando é espancada. A parte dessa espera por algo que está por acontecer e não acontece, de uma coisa é difícil discordar. Aronofsky usa muito bem a linguagem cinematográfica para despertar emoções do espectador e o conectar, ainda que por pouco tempo, com a história. Mesmo sem a catarse, os símbolos são bons e, apesar de tudo, o filme ainda consegue ser um pontinho de criatividade em um mundo de super franquias. Os maiores brilhantismos estão na forma, que parece deter o papel principal do filme, tanto na operação de câmera como na direção de arte e de som. Os rangidos e silêncios constantes causam mesmo a sensação de apreensão, de uma coisa pútrida. O uso da cor é digno de nota também. A escolha por luzes amareladas e douradas imprime o status de deidade a Lawrence, nossa mãe natureza, e com o escalar da violência torna-se vermelha. Tudo é bem pensado. Acredito que Aronofsky tenha errado feio a chamar o filme de mãe e dar protagonismo a Lawrence. Ao pretender que o foco estivesse nela, escorregou e mostrou um foco inteiro nele mesmo. Assim como seu poeta Deus no filme, toda sua obra visa adoração egocêntrica. Não está preocupado com a natureza, e sim com a polêmica pela polêmica, com confetes e atenção. Vaem ou aplaudam, só não aceito a indiferença, diz. Um mérito, entretanto, não podemos retirar. Você ficará falando e pensando no filme por meses. Cole Needham, fundador do IMDb, chegou a dizer que esse é um filme de Schrödinger. Por dentro da caixa encontra-se um filme que é ao mesmo tempo muito bom e muito mau. Precisei concordar. Questionado sobre o que é a poção amarela que a mãe bebe quando fica ansiosa, Aronofsky responde: eu nunca vou revelar o que Jen estava bebendo. Esse segredo eu vou levar para o túmulo. Bom, ao menos um mistério ele conseguiu guardar. It leans into Victorian literature. That's the only hint I E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o 6º dia. Apesar de todas as polêmicas religiosas, eu preferi focar nas questões, digamos, cinematográficas do filme. Acho que, gostando ou não, todo mundo ficou tenso em algum nível ao assistir ao longa de Aronofsky. E acredito que isso foi devido aos recursos técnicos da linguagem do cinema que o diretor soube empregar muito bem na construção do filme, e foi a principal razão de eu ter gostado bastante da produção. Principalmente na primeira vista, quando não sabia nada do filme e não tinha essa visão bíblica da história. O atino, para mim, veio mais ao final do filme, e fiz as demais ligações somente depois de seu fim. Lembro de ficar o dia todo pensando nos ocorridos. Na segunda vista, comecei a reparar primeiro como esses personagens surgiam na tela, como eram enquadrados em cena. Nas imagens sacras e representações católicas, é constante a presença de auréolas em suas cabeças, indicando sua divindade. Tanto pinturas, esculturas e outras representações trazem esse elemento. No filme, a porta serve como um adereço. Várias vezes que vemos a Jennifer Lawrence sendo enquadrada, tendo um vidro em torno de sua cabeça, simulando uma auréola que indicaria sua divindade. Os planos plongé, que significa mergulho em francês, em que a câmera aponta para baixo, e contre-plongé, a câmera aponta para cima, são usados muitas vezes para mostrar as diferenças entre Deus, a mãe e os demais. Isso porque o contre-plongé é usado para colocar quem está em plano como superior. O plongé
Ao contrário, deixa quem está nele como criatura menor, achatada. O exemplo é um clássico de terror, gênero que encaixa Mãe e que vamos falar mais a respeito a seguir, Sexta-feira 13, parte 3. Um personagem tem costume de andar pela casa plantando bananeira. Num determinado momento, obviamente, ele se esbarra com o assassino Jason. Devido à posição do personagem, temos na sequência os planos em plongé e contra-plongé. Jason parece muito maior na tela, quando a vítima muito menor e vulnerável. Esses quadros são usados diversas vezes em Mãe, principalmente para colocar as divindades como criaturas superiores. Ao se pesquisar no IMDb, um dos mais conhecidos sites para se buscar referências sobre filmes, Mãe é classificada como drama, horror e mistério. Para nossa análise, escolhi classificá-lo como terror, que acredito ser o gênero que melhor se encaixa na produção, apesar de apresentar também elementos de outros gêneros cinematográficos. Começando pela sua divulgação, nos pôsteres do filme foi feita uma referência a um dos grandes clássicos do gênero, O Bebê de Rosemary, de 1968, do diretor Roman Polanski. É interessante que em O Bebê de Rosemary temos uma mulher que acredita estar esperando o filho do demônio, e no caso de Mother, temos uma mulher que futuramente irá esperar o Filho de Deus. Isso pensando num viés cristão, claro. What have you done to it? Gêneros cinematográficos têm a presença de certos elementos que os encaixam em seu respectivo gênero. No terror, de uma forma geral, pode ser dividido nas seguintes etapas: irrupção, investigação, confirmação e confronto. O primeiro, a irrupção. Os eventos estranhos têm início. Em Mother, o primeiro indício de estranheza é justamente a chegada de um estranho que surge do nada, num lugar que é aparentemente deserto, tendo apenas a casa dos protagonistas no meio do nada. A partir daí, as coisas começam a se intensificar, mais e mais pessoas vão chegando na casa. Nesse primeiro momento, o ritmo das cenas e a duração dos planos é bem longa. Temos tempo para reparar todo o cenário e as conversas duram bastante tempo, coisa que vai mudar no decorrer do filme, com planos mais curtos e mais coisas acontecendo ao mesmo tempo. Investigação. O personagem começa a pesquisar sobre esses eventos. Durante o surgimento desses personagens, a casa começa a demonstrar sinais de doença que Laurence tenta entender. É interessante, e acho ser uma das razões da tensão, é que toda hora que ela começa a tentar encontrar a resposta para algo esquisito, uma parede sangrando, por exemplo, algo a mais surge, tipo um novo visitante ou coisas do tipo. Isso faz com que a cada momento, nós espectadores ficamos cada vez com mais dúvidas na cabeça, mais questões vão surgindo sem nenhuma resposta. Quando algo estranho acontece, tipo um órgão que aparece dentro do vaso, não temos uma resolução ou explicação do porquê, pelo menos não de imediato. Isso é potencializado pelo uso da câmera na mão e visão subjetiva, muitos planos fechados no rosto de Laurence para nos deixar tão desconfortáveis quanto ela. A ideia é que nós, espectadores, nos sentíssemos na pele da protagonista e ficássemos tão perdidos quanto ela. Além do trabalho de som, que é muito importante, muito silêncio, sem a presença de uma trilha sonora ou algo do tipo, nos faz prestar atenção nos mínimos sons de passos ou mãos nos móveis e parede. Confirmação. Prova irrefutável da natureza dos eventos estranhos. Quando chegam uma quantidade exagerada de pessoas pela segunda vez, temos a convicção de que aquilo não condiz muito com o mundo natural. É algo que existe apenas no universo do filme, que já não segue as leis naturais. Até então, todos os fatos ocorridos poderiam acontecer normalmente no mundo real. O estranhamento inicial tinha relação mais com a velocidade desses acontecimentos que, nesse momento, fica ainda mais rápidos e estranhos. Com número exagerado de pessoas entrando na casa, polícia, exército e até protestos e execução.
A prova definitiva vem quando o bebê nasce e a mãe quer que Deus se livre dos inquilinos da casa, mas ele se recusa. Make them go. I can't. Yes, you can. They adore you. They would listen to you. Why won't you? I don't want them to go. Ali, ela entende que não pode confiar nele. Planos fechados nos mostram a reação dos dois personagens perante a situação. Let me hold him. No, I'm his father. I'm his mother. Nesse mesmo tempo, nós espectadores percebemos que Javier não é uma pessoa comum. Ele consegue ficar vigiando Jennifer um longo tempo sem sequer cochilar ou sair do lugar. Cena bem tensa, inclusive. Confronto. O personagem encara frente a frente a origem do mal. A partir daí, Jennifer começa uma corrida para sobreviver ou ao menos acabar com tanta confusão. Foi nessa cena, exatamente nesse plano, que me deu o estalo de que se tratava de uma alegoria à Igreja Católica. Pessoas comendo o corpo do Filho de Deus. Tomai e comei, esse é meu corpo. Foi uma visão bem bizarra se imaginar como um canibal comendo o corpo de alguém. Que tenso, Aronofsky. Ao final, o mal ainda continua lá. Deus vai começar tudo do zero. Que me lembra o final de outro clássico, O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, e sua famosa cena ao pôr do sol. Nesse, a mocinha consegue fugir, mas o mal ainda continua lá, pronto para fazer novas vítimas, como um ciclo interminável. No caso do terror, isso se tornou um preceito para continuações de filmes. O mal não tem um fim claro. No final das contas, Deus queria apenas o amor dela por ele, e não mediu esforços para tanto. Isso é tenso porque nos dá uma visão bem conturbada sobre essa figura divina. Lembro que ao final da sessão fiquei bem surpreso de como foi essa construção de personagem, a ponto de nos oferecer uma visão tão diferente de Deus, usando uma linguagem que ninguém esperava ao se tratar do tema. Depois de todos os adjetivos que ele recebeu ao realizar esse filme, eu o chamo apenas de corajoso, no sentido de querer arriscar mesmo e falar de um assunto que gera tanta polêmica quanto religião. Gosto de pensar que ele não está questionando o Deus cristão em si, mas também as instituições que utilizam isso como arma para tirar muito das pessoas, dizendo que querem apenas o seu amor. Se isso torna um gênio ou pretensioso, acredito que só o tempo nos dirá. Assim como outros filmes hoje clássicos, só o distanciamento histórico é capaz de legitimar o lugar final de qualquer filme. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, considere se tornar nosso patrono. Conheça a campanha de financiamento coletivo recorrente que temos no Apoia-se e, principalmente, as recompensas destinadas aos apoiadores. O link para saber mais está na descrição.